continuar falando sobre igreja, mas agora sobre o cerne da igreja, que é o Evangelho. Parece uma pergunta até às vezes tola, muito rasa, falar sobre o que é o Evangelho. O Evangelho é óbvio, né? Jesus morreu na cruz para me salvar, né? Mas isso não é assim. Nós temos visto ao longo da história da igreja, como eu gosto de falar, esse problema de entender e reconhecer de qual é de fato a mensagem do Evangelho, o que é verdadeiramente o Evangelho de Jesus, não é, entre aspas, né, um privilégio nosso. Esse é um problema de toda a cristandade, de toda a história do cristianismo, aonde aqueles que são chamados por Deus pregam um evangelho verdadeiro e muitos que querem se aproveitar disso pregam um falso evangelho. Então nós queremos discutir um pouquinho, conversar, aproveitar nós três conversar mais um pouco sobre verdadeira igreja, mas agora sobre o verdadeiro evangelho. André, diz pra gente, dá um pontapé inicial aí. O que é o evangelho? Bom, no programa anterior o Thiago bem colocou, né, a mensagem, esse drama que se desenvolve de Gênesis a Apocalipse, mostrando a ação e intervenção de Deus com a queda do homem e, naturalmente, a coroação disso por meio da manifestação de Jesus Cristo, morrendo, ressuscitando por nós pecadores, para todos aqueles que creem. Evangelho nada mais é do que essa história a qual Deus se compromete em demonstrar de Gênesis a Apocalipse para cada um de nós. Um link que nós precisamos fazer, eu acho que isso se conectando com o programa anterior, a igreja verdadeira é uma igreja que se mantém na centralidade do evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro, ele tem por objetivo especificar o que a palavra de Deus está dizendo, de Gênesis a Apocalipse. Então, Prega a Palavra tem uma das suas sessões, é o Permanecendo na Linha, nos ensina a não sair da linha das Escrituras para não cair no legalismo ou no liberalismo. Você mencionou agora há pouco a questão de falsas igrejas, né? Igrejas que elas levam o nome de cristã, mas elas acabam pregando o evangelho falso. Antes eu não falei especificamente falsa igreja, mas eu ressaltei a ideia de que existem pregadores do verdadeiro evangelho e pregadores do falso evangelho. O que gera falsas igrejas, porque os seguidores deste falso evangelho se tornam uma falsa igreja. Né? Justamente. É impossível divorciar, desassociar uma coisa da outra, né? Não existe uma igreja verdadeira que promove um evangelho falso. Isso é impossível de se pensar. Assim também como não existe um evangelho verdadeiro que promove uma igreja falsa. Então, eles caminham juntos, lado a lado. O que nós precisamos sempre lembrar é que evangelho é a palavra de Deus, né? Nós do Prega a Palavra, não especificamente, mas a maioria dos nossos professores e pastores que atuam conosco, nós defendemos que a palavra pregada é todo o Evangelho de Deus, de Gênesis a Apocalipse, porque ela se compromete com essa história de Gênesis a Apocalipse em mostrar a intervenção de Deus na história por meio de seu Filho, para morrer pelos pecadores, por aqueles que estão sendo justificados, creram no Senhor Jesus e se tornaram salvos por intermédio dele. Né? Então o Evangelho, resumidamente, na nossa perspectiva, seria a mensagem da salvação de Jesus. Você disse então da intervenção de Deus na história por meio do seu Filho. Então o Evangelho começa depois da queda e da desobediência, né, do homem contra Deus, do seu afastamento de Deus, ou o Evangelho já se inicia antes disso, quando Gênesis, como você está citando, começa a falar a respeito da criação? Não, certamente, o Evangelho começa na criação, mas o seu ápice para uma compreensão do que é o Evangelho, não tem sombra de dúvida que se dá na intervenção de Deus, na rebeldia humana, né? Mas o Evangelho está do primeiro versículo de Gênesis 1 até o último versículo de Apocalipse.